Então, boa noite a todos, né? Obrigado pela novamente aí a participação do Dr. Beto Lorga, né? A gente foi apresentado na outra reunião e ele vai dar sequência então às taquiarritmias. Bom, nós vamos fazer o seguinte: a gente, na semana passada, gastou um pouco mais de tempo, mas eu acho que são com as duas situações mais frequentes que a gente tem, que a gente acaba tendo na prática clínica, quando fala em TAC supra, que são as duas arritmias que têm o diagnóstico diferencial mais próximos aí, que é a taquicardia por entrada nodal e a taquicardia por via acessória. Então, agora nós vamos fazer mais uma explanação do que querer que vocês guardem todos esses detalhes que a gente traz aqui agora, tá? A gente vai falar um pouco mais de algumas arritmias supraventriculares, a gente vai falar um pouco também das ventriculares, tá bom? Mas só de alguma coisa mais específica depois a gente conversa. Acho que a gente não deve conseguir acabar tudo isso hoje. Então, rapidamente, quando a gente fala em taquicardia atrial, tá? Que é o próximo tópico que a gente vai discutir. Lembra que eu falei para vocês que ela é o coringa das taquicardias, porque ela pode estar em qualquer lugar do ato, com qualquer morfologia de P, a condução AV pode estar normal ou pode estar prejudicada pela frequência da taquicardia, na verdade. Não é nem prejudicada, é alterada, né? Então uma taquicardia atrial ela pode ser focal ou ela pode ser macro-reentrante, tá? A taquicardia atrial focal, ela pode ser automática, quando a gente tem um automatismo de uma célula que dispara sem que haja um circuito reentrante, quer dizer, aquela célula por conta própria atinge o seu limiar de despolarização e acaba gerando a taquicardia com um ritmo com frequência mais alta, né, uma taquicardia. A micro-reentrante, que também é focal, mas aí eu tenho uma micro-reentrada, por alguma fibrosezinha, alguma alteração que permita que aquela micro-reentrada ocorra ali. Do ponto de vista de eliminação, por exemplo, coagulação, são muito semelhantes, porque você fazendo uma aplicação no local, você acaba com isso. E a atividade deflagrada é mais raro, mas também é uma possibilidade, é quando o potencial de ação gera um pós-potencial, em algumas das células, e isso deflagra um ritmo também, um outro batimento. Já as arritmias macro-reentrantes, né, as taquicardias atriais macro-reentrantes, o exemplo maior dela é o nosso flutter típico, o flutter istmo dependente, que a gente vai discutir um pouquinho, que pode rodar nos dois sentidos, horário e anti-horário, e os flutters atípicos. Os flutters atípicos na congênita está muito correlacionado com correção de CIA, correção ou às vezes correção de outras cardiopatias, eventualmente até ventriculares, onde uma incisão atrial é necessária, aquela incisão atrial substrato, aquela cicatriz da incisão acaba sendo substrato para a ocorrência de uma taquicardia macro-reentrante. Outro exemplo muito frequente, não na população pediátrica, é o flutterdíssimo mitral, que às vezes ocorre pós-ablação de fibrilação atrial, que hoje a gente lida com isso um pouco mais, que era uma entidade que tinha quase nunca antes na prática clínica, né? Então essas são as possibilidades. Então a gente não vai perder muito tempo com isso. Eu falei para vocês que é, a taquicardia atrial está em todas as possibilidades daquele fluxograma que a gente apresentou, mas vejo que quase sempre como última situação, né? A gente vai ter o flutter numa situação mais definida para a gente avaliar, principalmente quando a gente tem mais peso do que QRS. Essa é uma condição clássica para a gente ter o flutter e a taquicardia atrial como a principal manifestação clínica. Quer dizer, eu tenho duas P's para cada QRS. O problema é que às vezes não é muito fácil a gente achar essas duas P's no meio de uma frequência elevada, tá? Então, esse é um exemplo de uma taquicardia atrial focal. Vejam que aqui nesse eletro da esquerda, na hora que eu olho para esse eletro, se eu olhar rapidamente, isso aqui passa como um ataque supra completamente desapercebido, porque eu não consigo identificar de cara uma onda P bem evidente, tá? Claro que a gente está vendo aqui que tem um ST mais apiculado, né? Aqui em D2, a gente tem a mesma coisa que em D3, mais profundo aqui em AVR, a gente tem essas circunstâncias, talvez aqui em V1 também alguma coisinha, mas não é uma coisa, se a gente não ficar atento, não lembrar da possibilidade de uma onda P aqui dentro, às vezes passa desapercebido. E o que eu falei para vocês, que todas as vezes que eu tenho uma onda P ou suspeito de uma onda P no meio de dois QRS, eu posso ter uma outra onda P escondida dentro do QRS, tá?
Mas já num outro momento, veja que essa taquicardia, ela muda a frequência, ela cai praticamente para metade, aí eu começo, a ter sim um entalhe aqui no segmento ST, aonde alguma coisa que me sugere uma onda P, tá, muito provavelmente essa mais apiculada, e na hora que a gente lembra de procurar entre 2 ondas P's, tá, que eu lembro de procurar uma outra onda P aqui no meio, pensando numa taquicardia 2 para 1, veja que ali, bem no final do QRS aqui, eu tenho realmente um potencial positivo, ó, muito semelhante com esse aqui, a mesma coisa aqui em D1, muito semelhante com isso aqui. Veja que aqui, ó, eu consigo ver essa sequência de PP aqui, uma dentro, aqui no final do QRS e outra antes do próximo QRS. Uma morfologia que até lembra um pouco a sinusal, positivo em D1, positivo aqui, ou mais menos em V1, a gente tem ela positiva em D2, D3 e a VF aqui, né? Aqui é V1, desculpa, aqui é VL, fica mais negativa, aqui V1 talvez um mais menos, talvez até sugerindo uma taquicardia sinusal, mas taquicardia sinusal não é para apresentar condução 2 para 1, tá? O que a gente pode ter aqui é algum foco próximo do nosso sinusal, né? Porque toda vez a taquicardia sinusal é uma taquicardia automática, ela acelera normalmente as custas de um tônus simpático elevado, tônus simpático elevado melhora a condução no nó AV e não faz 2 para 1 nunca uma taquicardia sinusal. Isso é característica de taquicardias que se aceleram independente da condução, independente do tônus simpático instalado. Tá? Essa paciente foi tratada com ablação por catéter e vejam que realmente a morfologia da taquicardia com a P sinusal é muito próxima, tá? Veja que aqui eu mudo um pouco em AVL, ela é menos apiculada nas derivações, ela é mais apiculada do que a sinusal nas derivações inferiores, mas com uma polaridade muito semelhante, com mudanças bem discretas. Essa taquicardia não é uma taquicardia, não é um local raro de taquicardia, essa paciente era uma adolescente, isso aqui é a reconstrução eletroanatômica que a gente faz, esse procedimento é mais antigo, isso aqui é de 2007, tá? Hoje melhorou esse mapeamento, mas é o mesmo princípio. Aqui é o átrio direito, cava inferior, cava superior. E veja que aqui atrás, ó, depois que nós fizemos uma punção transeptal, eu estou olhando esse paciente de costas, aqui é a desembocadura da veia, da veia pulmonar superior direita. E olha como ela passa justamente atrás do átrio direito, muito próximo à região do nosso sinusal. Então, por isso que parece uma taquicardia direita, uma taquicardia sinusal, mas, na verdade, ela está atrás do nosso sinusal, no átrio esquerdo. Essa arritmia foi eliminada aqui, praticamente num pontinho na porção proximal aqui da veia pulmonar superior direita, tá bom? Então, lembrar que a morfologia ajuda a gente e lembrar de procurar essas ondas P perdidas, que às vezes parece QRS, parece ST, mas toda vez que uma taquicardia é mais lenta como essa, tá? Lembrar da possibilidade de 2 para 1. Numa situação dessa aqui já teria que ser uma taquicardia muito rápida, mas veja, essa taquicardia aqui, essa mesma taquicardia conduzindo 1 para 1. A P realmente está aqui dentro, bem em cima da onda T, enganando a gente, não fazendo um entalhe típico para a gente fazer o diagnóstico, tá bom? Lembre-se, se tiver qualquer dúvida aí, vocês levantem a mão aí, me interrompam para a gente esclarecer, tá bom? Bom, quando a gente tem essa situação, paciente mais velho, o paciente mais velho, a gente tem um intervalo maior entre os QRS, fica muito fácil. Mas veja quando eu tenho uma taquicardia dessa, que é uma taquicardia atrial no neonato, 6 meses de vida, a frequência que isso atinge. Tá? Isso aqui a gente tem uma frequência muito elevada, procurar um onda P aqui não é muito fácil, a gente tem que ir com muito cuidado, né? E fazer diagnóstico diferencial, então, fica mais difícil ainda, porque isso aqui pode ser quase tudo em criança. Pode ser via acessória, pode ser um flutter 1 para 1 aí, ou se a gente quiser considerar um ataque atrial rápido 1 para 1, mas aqui me parece realmente ter até aquele ombrinho aqui da TRN, né, que não é comum de ter nessa idade, algum entalhezinho aqui. Então, em criança, realmente as coisas ficam muito mais difíceis, mas aqui, ó, também dá para a gente suspeitar de uma pezinha aqui no final, dentro do segmento ST, tá? Agora, saber qual o mecanismo disso realmente é muito difícil, né? As manobras diagnósticas aí vão ajudar a gente a fazer o diagnóstico, por isso que é muito importante, sempre que fizer as manobras diagnósticas, sempre que possível,
a gente registrar o eletrocardiograma, porque na hora, por exemplo, que eu faço uma adenosina aqui e abro essa taquicardia, fica um monte de IP bloqueada, eu vou fazer o meu diagnóstico, tá? Então, essa conduta, o hábito de registrar o eletro na hora das manobras, na hora até da reversão dessas taquicardias, é muito, muito importante, tá bom? Taquicardia, então, sempre pode ser ela, tá? Algumas considerações aqui, normalmente se manifesta aí o flutter atrial e taquicardia, normalmente se manifesta antes do nascimento ou no nascimento. Isso daqui está muito relacionado a essa síndrome de maturidade atrial. Às vezes isso nunca mais ocorre de novo, são arritmias muito rápidas, tá? A frequência aqui, ó, de 400, 480. Condução AV às vezes é 2:1, mas dependendo da frequência, se for mais lento, igual nesse casinho anterior, o 9 de criança conduz muito bem, e a gente pode ter arritmias com condução 1:1, aí, com frequência até de 300, 300 e pouco. Recentemente, nós fizemos aí no HB a ablação de uma garotinha asmática, com uma via acessória, uma garotinha acho que ela tinha 4 anos, pesava 17 quilos, bem pequenininha, mas ela tinha uma pré-excitação, mas na hora que ela fazia ataque súbito, ela fazia com frequência de 300, né? Então, uma frequência muito alta, ainda tomando medicações para controle da asma que ela tinha que tomar, com pré-excitação, aparente no eletro, a gente optou por tratar logo para não correr risco nessa circunstância. Mas o flutter pode ser só essa imaturidade ainda do miocárdio atrial, isso daí a criança cresce um pouquinho, isso desaparece e não vai ter depois maiores problemas. Quando acontece, isso está internado, está em UTI neonatal e a cardioversão é a melhor escolha para esses pacientes, e como eu disse, raramente apresenta recorrência, não necessita de tratamento medicamentoso na maioria das vezes, tá? Raro de acontecer, graças a Deus, né? 20% associado à cardiopatia estrutural com aumento de ato direito, que aí já entra no circuito do nosso flutter normal também, né? Passando ali pelo istmo cavo tricuspídeo, tá? Então, esse aqui é um flutter atrial no neonato, tá? Veja que a gente consegue, nesse caso que está com bloqueio 2:1, a gente consegue imaginar aquele serrilhado de linha de base já aqui em D3, aqui em AVF também, mas veja que V2 fica muito nítido, né? Porque o QRS tem uma amplitude muito pequenininha, tá? Aqui para a gente ver isso melhor. Veja que o QRS tem uma amplitude muito pequena, menor do que da onda F, né? E na hora que a gente olha essa morfologia aqui em D2, nitidamente é aquele aspecto indente de serrote, o que faz o diagnóstico de um flutter atrial, muito provavelmente istmo dependente, negativo em D2, D3, AVF, aqui positivo em V1, positivo em V1, tendendo a ser aqui provavelmente mais positivinho, menos mais aqui em D6 também, mas essa característica de negativo em D2, D3, AVF, positivo em V1, essa é a característica do nosso flutter dependente do istmo cavo tricuspídeo, tá? Então aqui está veja que mesmo aqui eu consigo ver aquele serrilhado certinho, né? Para a gente fazer o diagnóstico. Esse aqui é um eletro de adulto, mas eu vou usar para a gente poder mostrar o mecanismo desse flutter istmo dependente para vocês de forma mais clara, tá? De novo, ó, eu tenho aquele serrilhado aqui em linha de base, a gente consegue aqui em D2 ver bem, porque o QRS está para cima e as ondas F estão para baixo, então a gente consegue ver essa frequência, essas ondas F bem definidas aqui, né? Aqui em D3, aqui em AVF, D3 é um pouco mais difícil, mas aqui em AVF a gente consegue ver isso muito bem também, tá? Então, qual é a característica dessa arritmia? De novo, negativo em D2, D3, AVF, positivo em V1 e invertido aqui em V6, negativo em V6 também, tá? Quando a gente tem essa característica, tá? É o flutter mais comum da gente ver. Esse é o nosso flutter típico anti-horário, quer dizer, aquele flutter que usa o istmo cavo tricuspídeo. Istmo cavo tricuspídeo é essa regiãozinha de tecido aqui, ó, entre a desembocadura da veia cava inferior e a válvula tricúspide, tá? Aqui tem um assoalho no átrio direito, que é esse assoalhozinho que a gente tem aqui, ó. Tem um assoalho no átrio direito, que todo o circuito toda a frente elétrica desse circuito tem que se afunilar para passar nesse estreito entre a veia cava inferior e a válvula tricúspide. Depois isso se abre lá sobe pelo septo, né? Abre lá para o átrio esquerdo,
tenta passar aqui pela região entre as cavas, mas aqui tem uma estrutura que se chama crista terminalis, que favorece uma condução longitudinal, superior e inferior, e desfavorece uma condução perpendicular a essas fibras. Então, a gente tem um choque de duas frentes de ondas aqui dos dois lados, o que cria uma linha de bloqueio funcional aqui, que não passa corrente elétrica, e aí o ósseo da cava superior, o ósseo da cava inferior e essa linha funcional vira um obstáculo onde vai rodar o flutter no sentido anti-horário mais frequente, junto com a minha válvula tricúspide que está na frente disso, que também roda aqui ao redor, né, ao redor da válvula tricúspide aqui também rodando. Então, na porção anterior, rodando ao redor da válvula tricúspide, e lá no fundo, rodando, passando por trás da cava inferior ali, rodando, aqui está a crista terminalis, ó, tá? E rodando por trás. Então, essa despolarização, uma porção pequena do átrio direito e uma despolarização rápida de baixo para cima, e o restante tudo de cima, de cima para baixo, e o restante tudo de baixo para cima, faz com que eu tenha uma prevalência de uma onda F negativa, né, que é o que a gente vê aqui nas derivações inferiores, de baixo para cima, negativa nas derivações inferiores e positiva em V1. Tá? Então, essa é a característica no detalhe aqui para vocês. Tá? Sempre inverter na derivação inferior e V6 aí com V1. Tá bom? Às vezes, só voltando um pouquinho, às vezes esse circuito roda no sentido oposto, tá? Ele roda no sentido horário, a gente inverte, fica negativo em V1, positivo em D2, D3 e AVF, tá? O tratamento acaba sendo o mesmo. E o que a gente tem que tomar cuidado com o flutter é que às vezes ele gera esse tipo de eletro, que é um eletro de QRS largo, tá? Principalmente se estiver tomando propafenona, que pode facilitar essa aberrância do QRS, tá? Porque a propafenona ela lentece o circuito do flutter no átrio, mas às vezes no navio, por exemplo, na hora que eu tiro às vezes um flutter de uma frequência atrial de 300 e alenteço ele para uma frequência de 240, 250, o meu navio que não deixava conduzir a 300, ele deixa conduzir a 240, e aquele flutter que era 2 para 1 passa a ser um flutter 1 para 1, e aí ele faz aberrância, tá? E essa aberrância às vezes aqui não está tão difícil assim, mas às vezes é difícil de diferenciar de uma taquicardia ventricular, principalmente se tiver sob a ação de propafenona, que aberra ainda mais esse QRS, tá? Mas aqui a gente consegue ver que é um QRS de início rápido, né? Mas é um padrão, bloqueio de ramo direito, aqui a gente não consegue nem definir direito, mas está mais para um BDPI aqui talvez, apesar de G3, de D3 estar um pouquinho mais negativo, tá? Mas isso pode acontecer no Flutter e em criança isso não é raro, tá? Não é raro justamente porque o 9 de criança tem uma capacidade de condução muito maior do que o 9 de um adulto. Eu falei para vocês semana passada, nós tivemos um caso aí no HB de um garotinho que tinha um eletro muito mais feio do que esse, também não era um eletro de boa qualidade quanto esse, que foi encaminhado para a gente para implante de CDI por ter um ataque cardíaco ventricular recorrente de frequência muito alta, mal tolerada, apesar de ter coração normal na época a gente não dispunha de ressonância para fazer investigação muito a fundo, e esse paciente foi para colocar CDI e a gente achou um flutter nesse paciente e fez a ablação do flutter e ele não precisou colocar CDI. Não é esse o eletro, é um eletro muito mais feio do que esse, qualidade muito pior, tá? Mas esse paciente depois, num momento de condução 2 para 1, a gente consegue ver de novo, onda P aqui, 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 a gente consegue ver as ondas P. Tá bom? Então, o Flutter é uma entidade não muito frequente, mas se a gente tiver esses átrios grandes comprometidos por cardiopatia congênita, o átrio direito fica, assim, vulnerável à sua ocorrência. O Flutter, como é um circuito macro-reentrante, eu preciso ou de um alentecimento importante, aqui na região do istmo, que também tem uma propagação da frente de onda perpendicular às fibras, isso acontece de forma mais lenta, tá? Ou eu preciso ter um tamanho de circuito aumentado, as pulsas de um átrio direito aumentado, para que dê tempo desse circuito rodar rapidamente e chegar aqui, isso aqui está pronto para ser despolarizado de novo, tá? Então, por isso que átrios grandes são mais propensos a fazerem flutters, porque eu tenho uma área maior
para o circuito percorrer, o que dá mais tempo para ele chegar no início de onde ele começou, já pegando aquela área fora de período refratário novamente. Tá? Então, por isso a correlação do flutter atrial com a dilatação de átrio direito. Tá? Uma entidade para os adultos pouco frequente, mas que em criança é mais frequente, e graças a Deus, na maioria das vezes, acaba desaparecendo sozinho, é a taquicardia juncional. Tá? Taquicardia juncional, normalmente não, todas as vezes é um ritmo de QRS estreito, porque se eu tiver uma taquicardia juncional com QRS largo, eu já estou falando de taquicardia ventricular, né? Porque eu não tenho P antes para saber o que está acontecendo na maioria das vezes, fica difícil fazer o diagnóstico. Então, o QRS ele é estreito, né? É, e a gente também vai ter uma dificuldade muito grande de achar onda P, porque na hora que eu tenho um ritmo saindo da junção, tá? Eu posso ter ele dissociado do meu átrio, se ele não subir para os átrios, eu posso ter ele com condução retrógrada para o átrio, e essa condução retrógrada pode ser mais rápida do que a descida para o QRS, botando uma P antes do QRS. Essa condição retrógrada pode ser junto com o QRS, botando uma P dentro do QRS, e eu posso ter ela depois do QRS, botando uma P depois do QRS. Então, também é uma situação que nem sempre é fácil da gente fazer o diagnóstico. Esse tipo de taquicardia, às vezes até mesmo no laboratório de eletrofisiologia, quando a gente tem condução retrógrada 1 para 1, com a P depois do QRS, ou até antes do QRS, a gente tem uma dificuldade grande de fazer o diagnóstico diferencial de uma taquicardia juncional. Mas esse é um eletro muito ilustrativo, tá? Muito ilustrativo. Por quê? Porque isso mostra para vocês aquele conceito de que sempre eu vou ter uma onda P, tá? De que forma eu estou mostrando esse conceito aqui para vocês? Se vocês olharem esse traçado, tá? Aqui em D2, veja que eu tenho uma dissociação de ondas P em relação aos QRS, tá? Eu vou pegar duas ondas P bem visíveis aqui para começar a marcar para vocês, ó. Eu tenho uma onda P aqui e tenho uma onda P aqui, tá? Na hora que eu pego esse intervalo aqui e jogo para cá, veja que eu tenho um entalhe aqui, eu tenho outro entalhe aqui e tenho outro entalhe aqui. Na hora que eu vou para trás, eu tenho ela dentro da T aqui, sai logo antes do QRS aqui, saindo do QRS aqui, depois do QRS aqui, escondida na T de novo, escondida na T de novo. Então, esse eletro ilustra muito para vocês o que eu disse, é que não existe taquicardia sem onda P, tá? Porque não é raro vocês falarem assim, eu acho que isso é taque juncional, porque eu não estou vendo onda P, tipo assim, como se o átrio soubesse que o ventrículo está sendo comandado pela junção e ele se desligasse. O átrio não se desliga nunca, tá? Nesse caso, por que está dissociado a onda P dos QRS? Porque está acontecendo isso aqui, ó. A junção está despolarizando só para baixo, ela não tem condução retrógrada para o átrio. Como eu não tenho condução retrógrada para o átrio não sabe que o ventrículo está em taquicardia. Não tem jeito dele saber. E aí ele continua deflagrando o ritmo sinusal normalmente. Tá? Então, quando eu não tenho uma condução retrógrada para o átrio, ou quando eu tenho uma taquicardia que seja ventricular, que é o mesmo conceito, que não chega até o átrio, isso não reseta o nosso sinusal, não resetando o nosso sinusal, ele não sabe o que está acontecendo. Se essa taquicardia, cada vez que ela fosse para baixo, ela fosse para cima também, ela ia se propagar até o nosso sinusal, na hora que ela batesse no nosso sinusal, ia resetar todas as células de novo antes da sua deflagração automática, porque está com uma frequência mais alta. E isso ia ficar acontecendo batimento a batimento, o nosso sinusal ia ficar parado ali esperando alguém deixar ele funcionar, até que acabasse a taquicardia. Como isso não chega para o ato, porque esse paciente não tem condição retrógrada, o nosso sinusal não sabe o que está acontecendo e está soltando uma onda P completamente aleatória. Isso não é bloqueio AV, tá? Isso não mostra distúrbio de condução pelo no AV. O que a gente tem ali é um ritmo juncional, ocupando a junção, tá? Não deixando a P sinusal descer e ele comandando o ventrículo, tá bom? Dúvidas nisso, pessoal? Tá? Então, isso ilustra muito bem. Sempre vai ter onda P, ou conduzida retrogradamente, ou eu vou ter uma onda P sinusal, se não houver condução retrógrada. Tá bom? Vamos para frente aqui.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre manobras com adenosina para a gente poder fazer diagnóstico diferencial dessas taxímetros, o que é muito importante, tá? Primeira coisa, vou repetir outra vez, sempre registrando o eletrocardiograma, tá? A gente tem basicamente 4 respostas que a gente pode esperar da adenosina. Isso é importante da gente lembrar, por quê? Porque se você já sabe o que pode acontecer, vai ser mais fácil de você aproveitar o que você está fazendo, tá? Então, quando eu faço adenosina, a primeira resposta que eu posso ter é nenhuma, tá? Eu faço adenosina, não acontece nada, tá? Quando isso acontece, a gente tem, eu vou colocar 3 possibilidades, não são só 2 não. A primeira possibilidade é uma dose inadequada e uma administração inadequada, tá? A adenosina tem meia-vida muito curta, ela tem que ser feita numa via de bom calibre, tá? Ela tem que ser feita em bolos rápido e de preferência lavada depois com soro, tá? Para a gente poder ter um flush realmente importante para que ela faça seu efeito. Então, às vezes, fazer muito lento, fazer fora da veia, não lavar atrás, isso ficar no sistema, pode, principalmente se tem equipe conectada, pode atrapalhar muito, tá bom? A segunda consideração é ser um ataque cardíaco ventricular, tá? Em criança, principalmente, lembre-se que as TVs fasciculares, tá? Ou as TVs septais altas, elas entram rapidamente no sistema de condução, pode ter um QRS relativamente estreito e enganar a gente, tá? E aí você faz adenosina, você acha que não está funcionando, mas aquilo é um ataque cardíaco ventricular, tá? Aquilo lá não adianta você bloquear o 9 que ela não vai acabar, tá? E a terceira situação que às vezes a gente vê, tem algumas pessoas que são um pouco sensíveis à adenosina, tá? Em criança eu nunca vi isso, mas em adulto às vezes você faz lá 2 ampolas, aí não dá nem bola, tá? Não dá nem bola. Ou a adenosina tá com problema, que a gente não pode descartar também, ou é alguma característica pessoal. A segunda possibilidade de resposta à adenosina, o que é? É a gente ter um alentecimento gradual da taquicardia e uma reaceleração gradual dessa taquicardia. Esse comportamento é clássico de uma taquicardia automática, tá? Seja uma taquicardia sinusal ou seja uma taquicardia focal automática, tá? Essa taquicardia focal ela pode ser em qualquer local dos átrios ou uma taquicardia juncional como aquela que eu mostrei. Frequentemente a junção, as taquicardias juncionais, a maioria delas são focais, tá? E são por automatismo. Alguma célula do nó AV, que já é uma célula que tem uma capacidade especial de geração de atividade elétrica, apesar de ser o segundo marcapasso do coração, ela gera um automatismo anormal e fica mais rápido que o nosso sinusal. Essas arritmias automáticas, esses focos automáticos, seja de átrio, seja do nó AV, ou seja a própria ataque sinusal, quando a gente confunde ela, suspeita que ela seja alguma arritmia, na hora que eu faço adenosina, eu vou bloqueando lentamente esse foco automático, às vezes ela desaparece e depois ela vem acelerando novamente e reassume o comando na hora que passa o efeito da adenosina. Então, essa é uma resposta de taquicardia automática. A resposta mais esperada e mais comum que a gente vê é a resposta de interrupção súbita da taquicardia, né? Que a gente tem na taquicardia por entrada nodal, a gente tem na taquicardia por via acessória, a gente tem na taquicardia por entrada sinoatrial, que é uma taquicardia atrial que roda utilizando parte do nó AV, tá? E às vezes algumas taquicardias atriais focais são sensíveis à adenosina também, tá? Mas você bloqueia ali o nó AV na maioria das vezes, quando o nó AV faz parte do circuito, e você consegue interromper a taquicardia, por exemplo, numa TRN, numa taquicardia por via acessória, que são as mais frequentes, tá? E a última resposta é quando eu só abro a taquicardia, tá? Como é que a gente abre a taquicardia? Eu crio um bloqueio AV transitório pela adenosina, mas o meu foco da arritmia continua rodando firme e forte no átrio. Então, a gente vê isso em flutter atrial, em taque atrial, quando eu bloqueio no AV e aquela rajada de onda F continua acontecendo no átrio. Eu tiro o QRS, fica muito mais fácil de eu fazer o diagnóstico e definir o que está acontecendo com o meu paciente. Então, vamos olhar aqui algumas dessas respostas. Essa é a resposta mais clássica, na taquicardia por via acessória e na taquicardia por reentrada nodal. Esse paciente vem com a taquicardia aqui, QRSP, 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 QRSP. Veja que a condução do ventrículo para o átrio se faz pela via acessória, agora o átrio para o ventrículo fica interrompido, porque faz pelo nó AV, a taquicardia acaba e o ritmo sinusal assume.
tá? Aqui, ataque cardíaco por reentrada nodal, tá? Pode bloquear tanto na rápida como na lenta, tá? A gente vai vendo que tem aqui, vem acontecendo, abre um pouquinho isso daqui, tá? A gente tem aqui ventrículo, via lenta átrio, sobe rápido, desculpe, átrio, via lenta, ventrículo, sobe rápido do ventrículo para o átrio pela via rápida, e aí, de repente, não passa mais pela lenta. Normalmente, na via lenta que se bloqueia, isso aqui não continua, mas as duas vias são nodais, as duas podem ser sensíveis à adenosina, né? A via lenta é mais fácil de ser bloqueada. Tá? E aí, aqui a gente vê uma P bloqueada, inclusive, mostrando que a adenosina está fazendo efeito, acabando com o ataque cardíaco. Essas são o mais esperado, o mais clássico da gente ver, o que interessa é acabar para a gente fazer o diagnóstico, é uma arritmia dependente, muito provavelmente do 9E. Mas veja que às vezes as situações são mais complicadas. Veja que esse eletro aqui eu não consigo entender direito o que está acontecendo, não consigo entender direito o que é onda P, alguns QRS estranhos aqui no meio, tá? E esse paciente, na hora que a gente aumenta isso daqui, parece ter alguma coisa aqui, parece alguma coisa, mas a gente não consegue definir muito bem qual que é o mecanismo disso. Mas veja na hora, olha isso aqui, tá? E veja na hora que eu faço adenosina, como que fica muito claro o serrilhado de um flutter atrial, tá? Então, aqui eu estou bloqueando no AV e a minha arritmia continuando no átrio aí organizadinha e ficando muito mais fácil da gente observar. Essa é aquela paciente que eu falei para vocês da taquicardia atrial da veia pulmonar superior direita. Veja que na hora que eu faço adenosina nela, também fica muito fácil da gente fazer o diagnóstico, tá? Fica muito fácil a gente fazer o diagnóstico aqui, porque bloqueia um monte de P, é uma P de amplitude bem grande, realmente, veja, o que parece que é T aqui, na verdade, é muito mais P do que onda T, tá bom? Então, lembrar disso aí também, uma taquicardia atrial, o 9 não faz parte desse circuito, tá? Aqui um outro caso, um ataque cardíaco que parece muito aí um ataque supra, tá? A gente, talvez, uma Pzinha aqui depois do QRS. Na hora que a gente faz a adenosina, olha o que acontece, ó. Aqui eu não vejo onda P, não vejo onda P direito, não vejo onda P direito, não, a adenosina começa a fazer efeito, olha a onda P saindo aqui, tá? Olha a onda P saindo aqui, com intervalo PR normal, onda P muito nítida aqui, olha o ciclo RR se alentecendo, tá? Aí acaba essa taquicardia, faz umas pausinhas aqui, e aí isso daqui vai passando o efeito da adenosina, ela vai acelerando, acelerando, acelerando novamente, acelerando, olha a onda P entrando aqui na T outra vez, e aí a gente tem aqui um quadro de uma taquicardia atrial automática, tá? Onde a gente vê a desaceleração e a reaceleração dessa taquicardia, mas eu não vejo, eu tenho só como se eu só suprimisse ela com a ação da adenosina e depois ela assumisse o comando, certo? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as taxas de QRS largo. Vamos, a gente tem aqui, por definição, uma taxa de QRS largo, uma taquicardia que tenha mais do que 0,12 segundos, né? 3 quadradinhos do nosso eletrocardiograma. Isso para criança, o valor é menor, tá? Às vezes acima de 0,10 a gente já tem QRS largo em criança, principalmente se for muito pequenininha aí, né? Crianças mais novas, tá bom? Então, não fique esperando taquicardia ventricular ter um QRS de 0,12 em criança, principalmente se a gente estiver pensando numa taquicardia fascicular, que não é raro de acontecer, pelo fato de corações, de acometer corações pequenininhos também, esse valor pode ser menor, tá? A gente tem basicamente 3 possibilidades de QRS largo, tá? Para diagnóstico diferencial. A primeira seria um ataque supra com aberrância. Tudo aquilo que a gente conversou para trás aqui, nós já vimos até alguns casos, tudo aquilo que a gente conversou para trás aqui de ataque supra, tá? Você bota um bloqueio de ramo nisso, tá? Ou um bloqueio de ramo direito, ou um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Às vezes esse bloqueio é pré-existente, você já sabe que o paciente tem, quando isso acontece é fácil da gente fazer o diagnóstico, porque a morfologia da taquicardia vai ser igual à morfologia do ritmo sinusal, mas na maioria das vezes, quando a aberrância ocorre, é uma aberrância frequência dependente. O que significa isso? Que em ritmo sinusal não se tem o bloqueio de ramo, mas na hora que a frequência aumenta subitamente, a taquicardia pega um dos ramos em período refratário, e pegando esse ramo em período refratário, ele vai impedir a condução e vai fazer com que haja condução
daquele lado pelo outro ramo. Aqui um bloqueio de ramo direito, veja uma via acessória lateral esquerda aqui, por exemplo, mas só que não desce para o lado direito. Tem que vir aqui para o lado esquerdo, depois atravessar o septo para despolarizar célula a célula o lado direito, causando o bloqueio de ramo direito. Tá? Então, essa é a primeira situação e a mais frequente também, tá? E a gente tem os padrões clássicos que a gente já conhece de bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, e conhecendo esses padrões na verdade, a gente já tem meio caminho andado para o diagnóstico, tá? Para o diagnóstico dessas taquicardias, tá certo? A outra circunstância, aí a coisa começa a complicar um pouco mais, são as taquicardias supraventriculares, mas agora pré-excitadas, tá? São pacientes que têm uma via acessória atrioventricular, que tem a condução do átrio para o ventrículo, tá? E uma taquicardia supraventricular, em vez de ocorrer pela forma mais frequente, por exemplo, que é descer pelo nó AV gerando um QRS estreito e subir pelos átrios, para os átrios pela via acessória e depois voltar de novo, ela inverte esse circuito, é o que a gente chama de taquicardia antidrômica. Ela usa o sistema de condução na contramão. Então, ela desce pela via acessória. Na hora que ela desce pela via acessória, ela faz uma pré-excitação máxima, que a gente fala, quer dizer, todo o QRS vai ser despolarizado célula a célula via miocárdio normal e não via sistema de condução. Isso vai dar um QRS bem alargado. A morfologia vai depender da localização da via acessória, tá? E aí ela volta para o átrio pelo nó átrio ventricular, tá? Às vezes, eu tenho uma via acessória, mas o que ocorre não é o circuito de uma ataque antidrômica. Eu posso ter uma taquicardia atrial que conduz, não consegue conduzir pelo nó AV, mas conduz com aberrância, não, desculpe, conduz pré-excitada, vamos dizer assim, pela via acessória, tá? E se for uma FA, a gente já viu que essa é a situação mais perigosa das vias acessórias, que uma FA aqui no átrio pode virar uma FV, uma fibrilação ventricular e até morte súbita, tá? Então, essa é a outra possibilidade. Normalmente, esses pacientes, quando a gente reverte a arritmia, a pré-excitação vai aparecer no ritmo sinusal, tá? A não ser naqueles casos que a gente comentou semana passada de via acessória latente, onde ela não consegue se manifestar, mas ela está ali pronta para conduzir, tá? E a terceira possibilidade, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, e sempre suspeitar dela, porque pode ser a mais grave, são as taquicardias ventriculares. Essas taquicardias podem ser idiopáticas ou podem ser taquicardias também ao redor de cicatrizes, cicatrizes cirúrgicas, cicatriz de correção de, de cardiopatias, como não falou, às vezes acontece bastante na região septal, tá? Bastante não, mas das cardiopatias acho que é a mais frequente, tá? Mas aqui qualquer região de fibrose é onde eu possa ter um circuito ocorrendo nessa região e propagando para os ventrículos. Isso é sempre uma situação de risco eminente e, por isso, todas as vezes que a gente tem um ataque cardíaco QRS largo, na dúvida, se não conseguir fazer um diagnóstico com certeza, é melhor que se trate como TV. Tá? E, por incrível que pareça, estudos muito antigos, lá da década de 80, foi um estudo, se não me engano, em inglês, muito interessante, mostrou que a tendência do médico que está na emergência, pelo menos naquela época, não sei hoje, com toda a educação continuada que tem, se continua assim, mas é que na hora, frente a um ataque cardíaco QRS largo, era mais comum que as pessoas suspeitassem, principalmente pessoas mais jovens, de um ataque supra com condução aberrante e não de um ataque ventricular. Tá? E isso acabava botando as pessoas em risco quando a situação era um ataque ventricular, porque não tinham todos os algoritmos ainda para diagnóstico e assim por diante. Tá? A gente basicamente tem dois algoritmos que a gente utiliza mais para fazer o diagnóstico diferencial, só que se vocês quiserem eu posso botar depois no grupo para vocês, para a gente não perder muito tempo, tá? Mas o mais utilizado é o algoritmo de Brugada. Esse algoritmo foi feito na década no final no começo da década de 90, que ele fez isso aqui. E o que o Pedro fez aqui, o que o Brugada fez aqui, na verdade, foi ele não teve, ele teve duas situações, dois golpes de mestre, duas jogadas de mestre aqui nesse algoritmo. O primeiro foi fazer isso em sequências bem definidas. Primeira pergunta, segunda pergunta, terceira, quarta pergunta. Segundo, foi criar esses critérios do quarto, esses padrões de QRS do quarto critério. E o restante, ele aproveitou informações que já se tinham, só que ele escalonou de forma que isso atingisse
uma sensibilidade, uma especificidade, veja aqui embaixo, ó, muito alta no final dessa sequência de perguntas. Então, a primeira pergunta, frente a um ataque cardíaco de RS larga, é se existe ausência de RS de V1 a V6, tá? RS é isso, ó, RS, tá? Pode ser qualquer tamanho de R, qualquer tamanho de S, mas tem que ser RS. Se eu tenho RS de V1 a V6, na verdade, se eu tenho ausência de RS, então, se eu não tenho complexo RS em nenhuma derivação de V1 a V6, eu já faço o diagnóstico de TV logo de cara, 100% de especificidade, com uma sensibilidade pequena, porque muitas TVs continuam aqui ainda na sequência das perguntas, tá? Então, se eu não tenho, eu vou para o segundo critério, tá? Eu achei um complexo RS e eu vou para o segundo critério. Eu vou medir do início da onda R até o nadir da onda S aqui, faço a medida em milissegundos, e se esse intervalo RS for maior do que 100 milissegundos, tá? Eu já estou, de novo, com diagnóstico de TV, tá? E aí, veja, de novo, uma especificidade muito alta, ainda perdendo em sensibilidade, porque eu ainda tenho coisa para cá que pode virar TV ainda, tá? Então, se eu achei RS, mediu RS, esse RS tem menos de 100 milissegundos, terceiro passo, vou procurar dissociação atrioventricular, porque dissociação atrioventricular é uma condição clássica para TV, tá? Para TV. Nem sempre é fácil de achar, por isso que ele começa por isso aqui. Tá? Chegou aqui? Checa, vê se você consegue achar dissociação AV. Achou dissociação AV? TV. Continua a boa especificidade, aumentando a sensibilidade, tá? Mas se eu não achar, porque às vezes a TV é muito rápida, o ST é muito aberrante, a dissociação está ali, mas eu não consigo fazer o diagnóstico, tá? Eu não consigo fazer o diagnóstico. Aí entra o pulo do gato aqui. Ele criou critérios morfológicos para se diagnosticar TV, avaliando V1 e V2 e V6, tá? Então, essa tabelinha aqui que eu montei resume mais ou menos isso, tá? Se eu tiver concordância desses critérios, eu vou ter um ataque. Se eu tiver concordância desses critérios, desculpe, se eu tiver os critérios em V1, V2 e V6, eu vou ter uma sensibilidade alta e uma especificidade alta para a TV. E se eu não tiver, eu vou ter uma sensibilidade alta e uma especificidade alta para ataque supra com aberrância, tá? Então, esse algoritmo ele só diferencia taquicardia ventricular de taquicardia ventricular com aberrância. Não trabalha com taquicardia pré-excitada, tá? Taquicardia pré-excitada vai cair tudo aqui como TV. Mas lembre-se que a chance de uma taquicardia ventricular pré-excitada é muito pequena frente à ocorrência de taque supra com aberrância e taquicardia ventricular, tá? Taquicardia ventricular. Então, quando eu vou no quarto critério, o que eu tenho que avaliar? Se eu tiver em V1 um padrão que me lembre bloqueio de ramo direito, quer dizer, se aquele padrão for positivo em V1, tá? Eu vou olhar se ele é trifásico, que é o RSR' clássico do bloqueio de ramo direito, tá? Em V1. Vou ver se ele é trifásico também em V6, ou se em V6 ele tem um R grande e um S pequeno. Se ele tiver só um R grande com S pequeno, se eu tiver esses dois padrões, eu faço o diagnóstico de taque supra com aberrância, tá? Se eu tiver um padrão de QR, tá? Um padrão de RS, ou um padrão de R puro em V1, ou em V6, eu tiver um padrão de RS agora menor do que 1, que é um R pequeno com S grande, QS, QR ou R puro, eu vou fazer o diagnóstico de TV, tá? Claro que é muito mais fácil a gente lembrar isso, e se não for isso, vai ser isso, tá? E andar com a colinha também não tem problema, né? Hoje deve estar em qualquer algoritmo de celular. Já para bloqueio de ramo esquerdo, eu não tenho um padrão clássico. Eu não tenho nada clássico aqui, apesar de ser um padrão clássico de bloqueio de ramo esquerdo, eu não tenho nenhum sinal que diagnostique taque supra, tá? Com aberrância. Mas eu tenho que ter um R puro em V6, que é aquele R clássico do bloqueio de ramo esquerdo em V6. Mas o que eu tenho que procurar são esses detalhezinhos aqui em V1 e V2 e um padrão de QR e QS em V6. Quais são esses detalhes? Primeiro, uma onda R que dure mais do que 30 milissegundos. Claro que isso, gente, são números. Se você imaginar 30 milissegundos, são 3/4 de um quadradinho pequenininho de eletrocardiograma. Você tem que ter um eletro de ótima qualidade, uma lupa de boa qualidade para poder fazer esse diagnóstico.
tá? Mas o empastamento aqui nesse R de V1 ou V2 já fala a favor de TV. Se eu tiver um entalhe na porção descendente do S, também fala a favor de TV. Isso mostra alentecimento de condução na fase inicial. Todos os sinais de alentecimento de condução na fase inicial sugerem taquicardia ventricular, tá? Porque a condução aberrante, normalmente, ela é rápida na fase inicial e o atraso é médio final, tá? E outro, se eu não tiver um R maior do que 30, se eu não tiver Sintale, aquele RS que eu aqui no segundo critério precisei de 100, se ele for maior do que 60 agora no quarto critério, já é diagnóstico para TV também, tá? Então a gente acaba esse fluxograma, isso ajuda a gente bastante. Depois disso, o Berekei fez esse algoritmo também, onde ele usa só a derivação AVR, tá? Então, ele vê aqui se tem uma onda R inicial em AVR. Se tem, TV, tá? Se não tem, vai para o segundo critério. Se a duração da onda R ou Q inicial é maior do que 40 milissegundos. Se sim, TV. Se não, a gente vai para outra pergunta. Uma incisura na fase negativa inicial do QRS, tá? Se tem isso, de novo, é fase negativa inicial, é mais ou menos uma coisa desse aqui, ó, tá? Que a gente está falando. Se tem, TV. Se não tem, a gente vai para essa medida aqui do VI-VT, que na verdade são os 40 milissegundos iniciais do QRS com os 40 milissegundos finais do QRS, tá? Em termos de voltagem, a gente é a voltagem, na verdade, dos 40 milissegundos e a voltagem dos últimos 40 milissegundos, e se essa relação for menor ou igual a 1, TV. Se for maior ou igual a 1, aberrância, tá? Então, quando nesse primeiro ponto aqui, às vezes ajuda bastante, daqui para frente, sinceramente, eu acho que já começa a ficar um pouco complicado. Mas quando a gente bate o olho aqui nessa onda R inicial em AVR, já é uma boa dica para ajudar também a fazer o diagnóstico. Tá bom, pessoal? Isso a gente pode depois ter uma discussão mais específica se quiser, mas é o que a gente usa na prática clínica, tá? Nem sempre é fácil a gente diagnosticar TAC supra de TV, né? Esse aqui é um caso que o Carlinhos me mandou recentemente, acho que há 2 semanas atrás, não sei nem se já fizeram o diagnóstico dessa criança. É uma criança com Epstein, com um coração gigante aqui, já está numa fase bem avançada. Esse eletro aqui não é muito fácil da gente fazer o diagnóstico, tá? Mas veja, ó, quando eu olho aqui nessa derivação aqui em D2, tem hora que me parece um flutter 2 para 1, tá vendo? Aparece onda P aqui, onda P aqui, onda P aqui, onda P aqui. Só que na hora que eu meço, essa onda P é mais perto, essa onda P é mais longe. Então isso não deve ser P, isso aqui deve ser tudo QRS, tá? Então aqui a gente vê uma morfologia que fica difícil a gente saber a morfologia de QRS aqui em V1, tá? Em V6, veja que eu tenho um QRS de início rápido, aqui eu também tenho um QRS de início rápido, veja que aqui em D1 eu também tenho um QRS de início rápido, tem hora que parece até uma espícula de marca-passo, né? Antes do QRS aqui em D1, aqui em AVR, mas veja, isso é um AVR nitidamente positivo, tá? Isso, por Berekei, daria um diagnóstico de TV sem maiores dificuldades. Talvez aqui eu já não sei o que é RS, às vezes a gente definir o que é RS é muito difícil, tá? Aí a gente tem que ir somando informações. Foi feita adenosina nessa criança, a adenosina interrompeu o ataque cardíaco, tá? Mas veja, teve um batimento em ritmo sinusal aqui. A gente já vê um QRS muito semelhante ao QRS da taquicardia nessa derivação. Por isso a importância de documentar a adenosina e logo já vem um batimento, essa taquicardia engata tudo de novo, tá? Essa taquicardia engata tudo outra vez. E aí a gente olhando D2 aqui na derivação de monitor em ritmo sinusal depois, veja como ela é muito parecida com esse D2 que eu tenho aqui, tá? Onde eu falava daquela possível onda P aqui que eu estava suspeitando, ó, é isso que a gente está vendo aqui, tá? É isso que a gente está vendo aqui no eletrotaquicardia. Então, a gente tem que ir juntando informações. Às vezes, só o algoritmo não é suficiente. Se eu só usasse Verequê aqui, eu falar, não, isso é TV, põe desfibrilador, faz as coisas. Isso aqui não deve ser uma TV, tá? Isso deve ser uma taquicardia por via acessória, isso pode ser porque saiu com adenosina. A gente pode ter um flutter 1 para 1, mas é pouco provável, porque aqui a medida, como eu falei, não tem. Mas no Epstein, saindo com adenosina, o mais provável
uma taquicardia para uma via acessória aí, provavelmente, sem pré-excitação, tá? Uma via acessória que só tem condução ventrículo atrial. Ah, mas o que que me ajudou? Eu saber como é que é o ritmo sinusal depois, a ação da adenosina me ajudou também, e a gente vai juntando as figurinhas aí para tentar completar esse diagnóstico, tá? Vou passar o próximo aqui. Rapidamente, vou passar para vocês, para a gente finalizar, alguns padrões de taquicardias idiopáticas que a gente tem que conhecer, tá? Então, o primeiro padrão que a gente tem que lembrar é da taquicardia idiopática de ventrículo direito, tá? O que que é uma taquicardia idiopática de ventrículo direito? É uma taquicardia que vai sair da via de saída, vai sair da via de saída de ventrículo direito, e ao sair da via de saída de ventrículo direito, na maioria das vezes, ela vai ter um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, clássico em V1 e V6, tá? E um eixo desviado para baixo, positivo em D2, D3 AVF, tá? Esse é a taquicardia de ventrículo direito mais comum. Hoje a gente sabe que em adulto, principalmente em adulto, às vezes em criança pode acontecer também. Eu tinha uma garotinha de 12 anos com um padrão semelhante, que na hora que a gente vai mapear, não está do lado direito, está do lado esquerdo, na via de saída do ventrículo esquerdo, apesar de um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Por que isso? Porque a aorta e a pulmonar, elas se sobrepõem. Então, se eu pego a região septal ali das duas, é muito próxima uma da outra, tá? E isso às vezes engana no eletrocardiograma, tá? Então, esse padrão que antigamente era chamado só de TV idiopática de via de saída de VD, a gente deixa hoje como via de saída. Tem alguns critérios eletrocardiográficos que falam mais a favor de um do que de outro, mas o que é importante é lembrar que essas TVs de via de saída costumam ser idiopáticas, tá? Depois a gente tem as taquicardias fasciculares, tá? A taquicardia fascicular mais comum é a taquicardia que vem do fascículo póstero inferior, que é o maior fascículo, é o fascículo mais robusto que a gente tem no sistema de condução, né? E esse fascículo póstero inferior, na hora que ele gera essa arritmia aqui do fascículo póstero inferior, ele vai gerar uma arritmia com padrão de bloqueio de ramo direito, porque ele está vindo lá do ramo esquerdo, então se despolariza primeiro o lado esquerdo, vai dar um padrão de bloqueio de ramo direito, que a gente vê nitidamente aqui em V1, tá? E vai despolarizar com um padrão também de bloqueio do fascículo antero superior, porque sai do póstero inferior, atrasa a região do antero superior. Então vai ter aquela negatividade conhecida em D2, D3 e AVF, frequentemente esses pacientes têm esse alentecimento final aqui, um entalhezinho na subida da onda S aqui de D2, tá? Isso não é raro da gente ver, às vezes até mais marcante do que aqui nesse eletrocardiograma, tá? Do mesmo jeito que eu tenho um ataque cardiovascular do fascículo póstero inferior, não tão frequente, eu posso estar ela ter essa arritmia vindo do fascículo antero superior, tá? Se ela vem do antero superior, todo o raciocínio inverso vale. Do mesmo jeito está saindo da esquerda para a direita, padrão de bloqueio de ramo direito, mas agora com padrão de BDPI, positivo em D2 e D3 AVF, com RS aqui em D1 e AVL, padrão clássico que a gente tem. Vejam aqui, ó, que tanto nessa arritmia eu consigo ver uma dissociação atrioventricular, ó, onda P aqui, onda P aqui, onda P aqui, tá? Aqui eu consigo ver outra. Então, ó, aqui eu consigo ver uma, aqui eu consigo ver outra, tá? Aqui eu consigo ver outra. Então, nesse caso, tem uma dissociação AB que também confirma o meu diagnóstico. Só que se não fosse a dissociação AB, poderia sim confundir com um ataque supra com condução aberrante, porque está saindo dos fascículos, isso pode acontecer. E aqui também tem uma suspeita de onda P. Ó, onda P aqui, tá? Aqui talvez uma onda P também, alguma escondida, aqui eu tenho outra onda P, tá? A gente tem alguns locais aqui que talvez que surgiram e tem uma dissociação AV também, tá? De novo, em criança nem tudo é muito fácil de se fazer o diagnóstico, mas essa é uma criança novinha também, tá? Com uma taquicardia fascicular. Veja como parece muito uma taquicardia com condução aberrante, tá? Veja aqui, ó, o entalhe que eu falei na subida da onda S aqui em D2, tá? Que é relativamente clássico nesses casos, padrão de bloqueio de ramo direito, negativo em D2, D3, AVF. Então, uma TV muito mais rápida, frequência muito alta, pelo fato de ser uma criança novinha, tá bom?
Isso normalmente passa como taquicardia supraventricular com aberrância em criança, tá? Essas arritmias, às vezes, em criança pode ocorrer de forma incessante. A gente tinha, acho que o ano passado, nós tivemos uma pacientinha com um quadro desse aí, que depois a gente tentou até mapear, acabou não conseguindo por não conseguir induzir. E normalmente isso se resolve aí até o 5º ano de vida dessas crianças. Então, é uma arritmia que não necessariamente vai ficar ocorrendo o resto da vida, tá? E a miodarona aqui é o que a gente normalmente utiliza para tratar. Bom, pessoal, eu sei que a quantidade de informação hoje foi grande, tá? Não tenho pretensão nenhuma que vocês aprendam tudo isso em uma apresentação só, mas, por outro lado, quando a gente coloca todas essas informações conjuntas, a gente cria uma possibilidade de comparação e de uma visão em leque para vocês aí, que a grosso modo parece que confunde, porque, como eu disse, a intenção não é que vocês aprendam tudo com 1 hora de apresentação, mas é apresentar para vocês essas características dessas entidades aí para que vocês possam ir trabalhando em cima disso e avaliando, quem gostar, estudando e fazer e conseguir identificar aos poucos aí cada uma delas conforme forem surgindo no dia a dia. Roberto, muito bom. É, você não falou em nenhum é, momento de procurar ou aparecer algum batimento de fusão ou de captura durante um ataque ventricular. Isso é muito raro? Não, é muito raro, provavelmente em criança, né, Carlinhos, por terem taquicardias Uhum, mais rápidas, tá? Em adulto é mais uhum. frequente, tá? Isso, deixa eu ver se tem assim, algum dos Esse que exemplos você aqui. está mostrando aí na tela, na derivação D2, né, embaixo, tem um batimento mais baixinho, essa S dele. É o Não, batimento um, peraí que a 2, minha tela 3, sumiu. Eu 6, consegui fazer 7, 8. alguma É coisa aqui, ó, que eu o desconfio que nono seja aqui de batimento. novo. Qual que você está falando? Esse aqui, né? Em Aqui, D2. né? Aqui, Isso, ó, isso, tá? isso, isso, Boa, isso. boa, pode ser sim, tá? Pelo menos aqui a gente tem uma amplitude um pouco menor, aqui muda menos, tá? Muda Uhum, menos um pouco, mas aqui em D3 parece realmente que ele é mais estreito, que não tem mais aquela onda S, né? uhum, Isso daqui eu acho que tem algum aqui também, quer ver? Esse é nesse. Veja que aqui, ó, uhum, às vezes eu tenho um pouco de fusão aqui em V2 também, conforme a onda P está antes do QRS, uhum. tá vendo? Ó? Varia um Sim. pouquinho aqui, mas não é uma coisa tão clara, tá? Então, claro, aqui Uhum, tem menos, isso aqui é estimulado, não dá para a gente ver, mas é uma característica que quando está presente, ajuda muito a gente sim, tá? Você ter, o que que é o batimento de fusão? Você imagina que nesse momento aqui, ó, isso aqui é uma onda P, que conseguiu pegar o NOAV fora de período refratário e conseguiu despolarizar parte do QRS pelo NOAV e parte do QRS veio do foco da arritmia, tá? Quanto mais rápida a taquicardia, mais difícil da gente ter isso, né? Porque sobra uma janela muito pequena para ter a captura do batimento sinusal, tá? Agora, em TVs mais lentas, quando tem dissociação AV, né? Tem que ter dissociação AV para isso, porque se eu tiver uma TV que conduz 1:1 para o vento e para o átrio, você não vai ter isso. Você tem que ter uma dissociação AV para que isso ocorra. E às vezes, você não está vendo a dissociação AV, mas na hora que você tem o batimento de captura, isso mostra que está dissociado e que aquela P sinusal conseguiu passar, tá? Para gerar aquele QRS mais. É um QRS que é uma fusão. Parte sinusal, ele não fica muito estreito, mas fica mais estreito que o habitual, certo? Outra coisa que eu lembro que na época, né, que eu que eu era residente, que a gente gostava de fazer é a derivação esofágica, né, Beto? Não tem mais. Isso a gente não faz porque judia demais a conta, Carlinhos, né? A gente, É. a gente desistiu, era meio Mengele aquilo, porque era uma coisa muito, muito traumática para quem fazia, né? Eu me lembro na minha época de residência no INCOR, quando a gente acabava isso que o Carlinhos está falando, a gente passava um eletrodo no nariz, fazia engolir isso acordado, um pouquinho de estilo ali, fazia engolir o eletrodo. Olha que coisa gostosa. Você tocando um trem no nariz da pessoa acordado com gel no nariz, fazia engolir o eletrodo para a gente registrar a derivação atrial numa das derivações do eletrocardiograma. E aí você fazia o diagnóstico de dissociação AV, você fazia o diagnóstico de TAC supra com tipo TRN, tipo TAV, entendeu? Uhum. Para fazer as coisas. E aí Dava não até para fazer uma overdrive suppression, então, né? e aí não
Não contente de já passar o macarrão no nariz, ainda dava choque no esôfago com a pessoa acordada para tentar capturar, como tinha que dar um pulso super alto nesses eletrodos para poder capturar pelo esôfago, capturar o átrio e tirar a taquicardia, às vezes induzir ataque ventricular, era um caos. E aí quem fazia, imagina, a gente na época começando a fazer ablação, que já era uma coisa meio de alienígena, né? Porque tinha que furar a perna, aí com catéter até dentro do coração. Aí você fazia um teste antes de um estudo esofágico. Quem fazia o esofágico falava assim: se esse que não me fura é ruim, imagina o que vão furar minha perna. Vou sair morto daqui, vou sair morto daqui, não vou fazer nunca. Então, Eletrocutado, né? assim que a gente pôde, isso foi abandonado, nunca mais a gente fez, cara. Isso aqui a gente fazia de Uhum, rotina na residência para checar se a ablação estava bem feita no dia seguinte. Era um terror. Era um uhum. terror. É um dos meus traumas de residência, era fazer transesofágico. Ah, Quanto à então, ablação, Beto, me surgiu uma dúvida, porque aquele gráfico que você mostrou os pontinhos onde aparece mais ataque atrás, tem aquelas regiões ao redor dos ósseos das veias pulmonares, né? isso. Bom, deve ser raro, mas qual que é a experiência com estenose de veia pulmonar depois de uma ablação desses focos? Não, quando você faz uma ablação pontual, tá? Normalmente isso aí não acontece, tá? Hum, O risco hum, de estenose a gente tem por aplicações repetidas dentro de veia pulmonar. Tanto é que a estenose de veia pulmonar ela surgiu só com a ablação de FA, porque com a hum, ablação de FA a gente tem que fazer todo o isolamento da veia pulmonar. E aí, se você faz esse isolamento muito, muito ostial, ou dentro da veia, ou se você vai pegar gatilhos que eventualmente, às vezes você não consegue isolar por fora, fazer uma aplicação mais profunda, isso é uma complicação que pode acontecer. E às vezes tem um estado reacional também da veia, sabe? Cicatricial reacional da veia que pode favorecer isso. Mas graças a Deus é muito raro. Hoje a gente tenta fazer isso o mais amplo possível, às vezes, nas veias esquerdas, por ela ser muito próxima do apêndice, eu não tenho um antro ali que eu consiga. Ou eu estou dentro do apêndice ou eu estou dentro da veia. É como se fosse uma franja. Eu não consigo ter um espaço entre em alguns pacientes, eu não tenho um espaço entre o apêndice e a veia. Ou eu estou num ou eu estou no outro. Ou eu estou do lado hum, de fora ou eu estou do lado de dentro. Então, a gente, às vezes, faz as aplicações ali para o lado de dentro, na porção anterior, mas quando a gente faz isso, a gente abre bastante na porção posterior, entendeu? Para poder sair do ósseo. Agora, antigamente, esse casinho que eu mostrei para vocês, a gente ainda não tinha todo esse conhecimento, e quando eram esses casos, a gente ia lá dentro, fazia um mapa bonitinho, fazia aplicação dentro da veia mesmo. Esse caso até foi um. Você fazia uma aplicação dentro da veia e normalmente acabava e resolvia. Hoje, quando a gente pega uns casos desses, nós tivemos já alguns casos, recentemente até um colega médico, a gente isola a veia, tá? A gente isola a veia por fora. Você isola a veia inteira por fora. Em vez de você ir procurar o foco, você isola a veia inteira e aí a taquicardia fica comendo solto lá dentro da veia e não vai mais para o átrio, tá? E não O vai mais que, para o átrio. o que você fala que é isolar por fora? Você tem que abrir o tórax, então, para Não, fazer não, uma. por fora que eu falo é fora do ósseo, no antro. Ah, No tá. antro, tá? Você não faz você faz na desembocadura dela, mas você não faz no ósseo, você faz ao redor do ósseo. Você deixa Certo. uma margem, você não vai aplicar Ah, dentro tá. do tecido venoso, você aplica no tecido atrial, que é como a gente faz a Certo. ablação de FA hoje, entendeu? Certo. Porque aí você Uhum, diminui muito o risco de estenose, tá? Diminui uhum, demais, tá? Para fazer. Então é isso daí. uhum. Mas veia não é um lugar para se brincar dentro dela mesmo, não. Agora a É, gente sabe, eu te tá? pergunto porque em E criança é uma também das tem uma, coisas. tem uma diferença. Não, em criança nem pensar. E tem uma Porque é. diferença importante, né? Tem uma diferença importante que antigamente a gente utilizava catéteres convencionais. Hoje você usa catéter irrigado com uma potência muito maior, né? Com uma potência muito maior. Então não dá para ficar fazendo graça, não, né? E Uhum, normalmente uhum, criança você não vai abordar para pegar veia pulmonar nesses focos, entendeu? Porque uhum, isso é raro aparecer em criança nessa localização. Normalmente já é adulto jovem, já é uma situação que dá para você trabalhar mais tranquilo, né? uhum, Criança, o cuidado tem que ser sempre triplicado, né? Lesão em criança, eu me lembro, tem um artigo até do Guilherme Fenelon, lá do Einstein, colega meu de residência na época, que a gente fez quando estava na Bélgica, lá com Brugada. Ele fez um artigo muito interessante, isso é válido até hoje, em relação à proporção de lesão de radiofrequência num coração de adulto e coração de criança, né? Que é mais ou menos igual uma cicatriz que você faz quando você é criança,
pequenininho ali no braço, você cresce, a cicatriz cresce junto, né? Teu braço cresce, a cicatriz cresce junto. No coração, isso também é possível. Então, por isso que a gente sempre espera aí tenta pelo menos esperar que se tenha um tamanho já um pouco maior, onde o coração já tenha tido aquele estirão, vamos dizer assim, já esteja com um desenvolvimento maior um pouco, para você evitar que pegar uma criancinha aí eventualmente de meses, fazer aplicações ali, uma coisa que foi um tratamento hoje se tornar um foco arritmogênico no futuro, entendeu? Então, por isso que a gente evita o máximo possível mexer em criança muito novinha, né? Muito novinha. Mas às vezes precisa. Legal, Beto. Ó, Muito queria bom. agradecer Eu que agradeço. novamente, é sempre soma muito. Falou, obrigado, gente. Até mais. Boa noite e boa semana para vocês. Até. Boa noite a Tchau, todos. Valeu. tchau. Tchau, tchau.